Lá, da teoria econômica. Em particular, vamos entender melhor por que vocês devem estudar 9 teorias econômicas antes da primeira prova. Então, a aula de hoje vai ser sobre o capítulo 4 de Haiyong Chang e Desabrocha em 100 Flores, o livro-texto que estamos usando, o Economia, Modo de Usar. Eu sou o professor Fabian e sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Então, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é por que professores de economia querem que vocês estudem 9 escolas de economia para a primeira prova? Então, para responder essa pergunta, a gente começa fazendo uma reflexão metodológica. Ao contrário do que a maioria dos economistas acredita, né, a gente não pode acreditar que existe apenas um tipo de teoria econômica, no caso, a economia neoclássica. A gente já comentou sobre isso, né? A economia neoclássica também é conhecida como o mainstream, ou a corrente dominante, e ela aparece para nós na forma da teoria microeconômica que a gente já estudou. O que acontece? A teoria microeconômica, aquela videoaula, por exemplo, vocês devem se lembrar do Dr. Marcelo Portugal falando sobre teoria microeconômica, ela supõe que as firmas, que os indivíduos sejam atomizados, e o paradigma de conhecimento é aquele da física teórica. Ou seja, essa teoria não leva em consideração a vontade dos indivíduos, por exemplo, a sua liberdade, a sua autonomia, e supõe um mundo muito semelhante ao mundo da física teórica. Contudo, essa é a razão de ser dessas videoaulas, o objetivo é mostrar para vocês que existem diferentes formas de conceituar e de explicar a teoria econômica. Nem todas essas formas são irreconciliáveis entre si, ou seja, existe um certo grau de sobreposição entre elas, e isso tem a ver com a ênfase que cada uma dessas escolas dá a diferentes aspectos da realidade. Também, do ponto de vista metodológico, é importante frisar que cada uma das teorias elas vão ter os seus pontos fortes e seus pontos fracos, justamente em função das ênfases que elas dão a diferentes problemas econômicos. Então, a primeira ideia que a gente quer passar para vocês é que não existe uma única teoria econômica que governa todas as outras, assim como a metáfora do Senhor dos Anéis, de que tem um anel que todos governem. Então, ao contrário das ciências naturais, as ciências humanas interagem com o seu objeto de estudo. Ou seja, as teorias econômicas, elas ajudam a explicar a realidade, ao mesmo tempo que elas ajudam a formular e a implementar políticas econômicas. Então, casos mais emblemáticos é o da teoria keynesiana, que surge a partir do problema da Grande Depressão em 1929, né, a teoria geral do Keynes é de 1936, e vai mostrar que uma das maneiras de sair da crise econômica é aumentando os gastos do governo, ou seja, rompendo o dogma, o paradigma das finanças equilibradas ou das finanças sadias da teoria neoclássica. Então, porque os keynesianos eles colocam como principal problema econômico o problema do desemprego, diferente da teoria neoclássica que coloca como principal problema econômico o problema da estabilidade de preços. Então, isso nos mostra que atrás de conceitos técnicos e números existem valores que os economistas colocam e defendem quando propõem determinadas políticas econômicas. Então, por exemplo, um governo que propõe uma política de tributação que tribute os mais ricos, ele faz preço, faz referência a um conjunto de valores que diz que a sociedade ela tem que ser mais justa, tem que ser menos desigual. Agora, quando alguns economistas defendem, por exemplo, que os ricos não devem ser tributados,
porque assim eles vão aumentar a sua capacidade de investimento, essa visão desconsidera, por exemplo, a questão da desigualdade social. Então, sim, né, as diferentes correntes de pensamento econômico que a gente vai estudar, elas possuem valores, né, elas privilegiam certos aspectos da realidade em detrimento de outros. Por isso que não existe uma ciência isenta de valores. Tá? Então, vocês também devem se lembrar, né, do capítulo 2 do professor Mankel, né, que é pensando como economista, onde ele faz uma distinção entre economia normativa e economia positiva. Né? E é justamente, não é à toa que ele faz essa distinção, porque justamente o professor Mankel é um representante da escola neoclássica, como vocês já devem ter percebido. Né? E, assim, como você já deve ter percebido também, não existem economistas que fazem teorias isentas de valores, né? Justamente porque essas teorias elas interagem com a realidade. Então, dito isso, a gente vai fazer aqui uma apresentação. Então, a ideia é que a gente tenha uma videoaula para cada uma dessas escolas de economia. A próxima escola que a gente vai ver é a escola clássica, né, que é a escola que cria a reflexão moderna sobre a economia, né, que é datada, como o professor André Cunha já falou com vocês. A economia ela surge a partir do advento do capitalismo, então ela é uma ciência relativamente nova quando comparada, por exemplo, com a física teórica, por exemplo, com a matemática. Então a gente começa falando da escola clássica, depois nós comentaremos a escola neoclássica, né, seus principais pressupostos, as principais limitações, assim como a escola marxista, né, porque tanto a escola neoclássica quanto a escola marxista, elas provêm da tradição da escola clássica. Depois, vamos fazer também uma videoaula sobre a tradição desenvolvimentista, que está associada ao problema do desenvolvimento dos países, né? Por que alguns países são ricos, alguns países são pobres, como é que tu faz para que os países pobres alcancem os países ricos. Depois uma reflexão, né? Uma outra videoaula sobre a escola austríaca, uma outra sobre a escola neo-schumpeteriana, uma outra sobre a escola keynesiana, uma sobre a escola institucionalista e outra sobre a escola behaviorista. E assim nós pretendemos dar para vocês, né, um panorama das principais escolas de pensamento, né, os seus pontos fracos, os seus pontos fortes e as suas interações, ou seja, né, aquilo que elas se sobrepõem, que elas se complementam, para que vocês possam ter um bom quadro da que a gente entende aí, né, da discussão moderna, da discussão contemporânea sobre pensamento econômico. Então, até mais.